Oi, tudo bom, seu Nelson? Bom dia. Tudo bem? Oi, no chá. Tudo bom? Bom dia para vocês. Que Deus abençoe nosso dia, nossa semana, segunda-feira, segunda semana de agosto. Estamos avançando, né? Com a graça de Deus, que a gente possa crescer a cada dia na graça e no conhecimento, como a palavra fala, né? Oi, Flavinha, tudo bem? Que a gente precisa crescer na graça e no conhecimento, na presença de Deus e no conhecimento da palavra dele, que isso nos alimenta e nos fortalece dia após dia. A palavra diz assim que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, quanto mais a gente ouve da palavra, quanto mais a gente se alimenta dela, mais cresce fé no nosso coração, que é a força que a gente precisa para passar por qualquer adversidade que vier, né? A Deia Pinheiro, tudo bom, Deia? Bom dia. Então, vocês lembram onde que a gente parou, gente? Tava olhando aqui. Eu acho que a gente finalizou o 58, será que foi isso? O 57, será que foi isso? Tô um pouco melhor da minha garganta, graças a Deus, né? Ainda tô meio rouca, mas já tô bem melhor. Tudo bom, tudo bem também por aqui. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. São como o mar agitado, o 20, o último versículo do 2, né? Do 57. Diz assim: mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o Deus, não há paz. Nós lemos sim, né? Acho que nós finalizamos esse 57 e vamos começar hoje já em Isaías 58. No subtítulo do capítulo diz assim: observância devida do jejum, né? O jejum que Deus espera de nós. Eu acho que é acerca disso que Isaías fala aqui. O verdadeiro jejum, né? Então vamos lá, 58, no 1, diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Deus falando para Isaías a missão dele, que era alertar o povo, falar para o povo das coisas erradas que eles estavam fazendo. No 2, mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça, e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus. Então, a vida que o povo estava levando naquela época, nessa época, nesse tempo de Isaías, uma vida totalmente alheia à vontade de Deus. Eles começaram a adorar outros deuses dos povos estrangeiros que viviam ali na região onde eles estavam, e até mesmo, né, a história conta que esse rei Acais, que é o rei bem no comecinho do ministério de Isaías, ele chegou a sacrificar o próprio filho em favor desses deuses. E essas práticas estavam no meio do povo. Isaías narra isso em um desses capítulos que a gente leu aqui recentemente, né? Do 40 para cá. Deus falando para Isaías da iniquidade do povo, do quão eles estavam buscando a outros deuses e adorando a outros deuses, fazendo práticas que abomináveis a Deus, né? E aí Deus falando aqui para Isaías, mesmo assim o povo me busca, mesmo assim eles ficam perguntando para mim acerca da justiça. Como assim? Eles não estão andando na minha justiça. Eles não estão fazendo aquilo que agrada o meu coração e ainda assim ficam buscando por mim, né? Então, a hipocrisia no coração do povo, isso não agrada o coração de Deus. No 3 diz assim, com os coraçõezinhos subindo, muito obrigada, que lindinho. Obrigada, um beijo grande para vocês, é uma alegria ter vocês aí, que a gente possa ter esse momento, né, nessa manhã, de compartilhar a palavra. Eu amo tudo isso e sou muito grata a vocês por isso, por essa oportunidade, né? No 3, dizendo,
Porque jejuamos nós e tu não atentas para isso? Deus falando para o povo, a gente faz jejum, nós estamos aqui se sacrificando e o Senhor não está nem aí, né? Não está olhando para o sacrifício que a gente está fazendo. Porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Olha só, muito interessante essa palavra e uma grande lição para nós, porque às vezes a gente acha que é pelo nosso muito fazer, pelo nosso sacrifício. Ah, mas eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não é pelas obras. Deus olha o nosso coração, Deus olha a intenção do nosso coração, o porquê a gente está fazendo aquilo. Né? Não é o que agrada ao coração de Deus, é a inteireza de coração, é um coração contrito, quebrantado, adorador a Ele, né? A Bíblia diz isso, que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em justiça e em verdade, né? A gente precisa andar em conformidade com a justiça de Deus. E aqui o povo, né, só fazia as coisas do jeito que eles queriam, andavam segundo os seus próprios entendimentos, fazendo coisas que desagradavam ao Senhor. E aí, a hora que eles queriam favores, eles se voltavam para Deus e ainda exigiam, né? Por que o Senhor não está fazendo nada? Por que o Senhor não está respondendo nada? Sendo que a gente está fazendo essas obras aqui para te agradar. Isso não muda o coração de Deus. Deus não vai deixar de ser Deus por conta dos sacrifícios humanos, né? Das coisas que a gente acha que vai mover o coração de Deus. Mas é um coração quebrantado e uma vida em obediência que move o coração de Deus a nosso favor. Porque aí a gente que se coloca debaixo da sombra do Altíssimo e não querer que a sombra dele ande com a gente por onde a gente quer ir, né? A gente precisa se sujeitar à autoridade de Deus e não fazer com que Deus se sujeite às nossas próprias vontades. No 4, eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes o compunho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Seria este jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Oi, Ali, que bom que você tá aí, Ali. Um beijo para você também. Então, Deus falando assim, não é esse jejum de sacrifício, você tirar um dia, se abater, colocar panos de cinza, como era o costume da época, era um gesto de humildade, de arrependimento diante de tudo aquilo que estava acontecendo, né? De humilhação. Esse era o símbolo ali de colocar roupas de cinza, se humilhar. Né? Deus falou assim, não quero um dia vocês fazem isso e nos outros dias, o que vocês estão fazendo, né? Aí, no 7, Deus fala assim, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em tua casa os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubras e não te esconda do teu semelhante? Deus falando, esse é o jejum que ele quer, né? Vou ler desde o 6, isso é importante. Porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo jugo. Porventura não é esse? Não é também que reparta o teu pão com o faminto, recolha em tua casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a tua glória no Senhor
será a tua retaguarda. Que lindo, né? Deus falando assim, é isso que eu espero de vocês, o verdadeiro jejum, que vocês se desprendam de toda essa impiedade, né? Soltem as ligaduras da impiedade e desfaça todas essas ataduras da servidão. Tire do meio de vocês aquilo que está impedindo vocês de fazer o que é reto, de acudir aqueles que necessitam, de olhar para aqueles que precisam de vocês. É isso, não é esse o jejum que eu pedi para vocês, Deus falando, né? E se assim é feito, se a gente parar de olhar para nós mesmos, atender para o próximo, cuidar daqueles que necessitam, honrar a Deus através das nossas atitudes, não para alimentar a nossa própria vaidade, que Jesus falou assim, né? Aquilo que der a tua mão direita, que a esquerda não veja. Que a gente faça as coisas não para reconhecimento das pessoas, para que as pessoas possam olhar e aclamar, né? Ai, como é bonzinho, né? Não, mas que a gente faça para honrar o Senhor. A Bíblia diz assim, tudo quanto fizer, faze como que para o Senhor e não para os homens. Faze como que para Deus, né? E não para os homens. Paulo escreveu isso. E aqui Deus está falando, se assim vocês fizerem, se vocês fizerem as coisas de coração mesmo, quebrantado, né? Então romperá a tua luz como a alva, Deus falando assim, vai crescer uma luz dentro de você e essa luz é da justiça, ele diz, a tua justiça irá diante de vós, né? Aquilo que a tua reputação, aquilo que vai à tua frente, aquilo que você é, como que eu posso explicar isso melhor, né? Ó, a tua justiça irá adiante de vós. Consegue visualizar isso? Ó, uma pessoa que anda em justiça, enquanto ela está aqui, a justiça dela já está lá na frente. As pessoas já estão notando aquilo que ela está fazendo, sem ela mesma ter que demonstrar isso e falar acerca disso, né? E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ele diz, os teus atos, aquilo de bom que você está fazendo, vai te preceder e eu vou cuidar daquilo que vem atrás de você. E no 9 diz assim, então clamarás e o Senhor te responderá, gritará por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Né? Que coisa mais linda, que palavra linda é essa? O Deus alertando o povo. Deus é tão rico em misericórdia, ele não olha para as nossas falhas, para as nossas transgressões, mas ele olha para o quebrantamento do nosso coração. Todas as vezes que a gente se arrepender e se voltar a Deus de todo o nosso coração, ele nos acolhe, ele nos perdoa e ele faz resplandecer em nós a luz da sua justiça, né? E ele nos ouve e nos direciona no caminho que a gente deve andar. Hoje, ainda mais do que naquele tempo que era necessário cumprir toda uma lei, toda uma ordenança ali estabelecida para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Hoje nós vivemos um tempo de graça, onde nós mesmos podemos nos achegar a Deus, onde nós não precisamos de sacerdotes, como na época eles precisavam, e nem dos profetas para ouvir a voz de Deus e seguir na direção dele, mas hoje nós temos acesso a Deus. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Nós temos comunhão com Deus. Nós podemos nos arrepender diante do Senhor sem precisar fazer sacrifício de animais como eles faziam naquela época. Sem precisar aguardar um ano inteirinho para ir até Jerusalém cultuar a Deus como eles faziam, né? Hoje nós temos acesso imediato a Deus a todo momento. Nós estamos vivendo o tempo da graça, onde Jesus já derramou o sangue por nós, o Cordeiro de Deus já morreu por nós. Nós temos acesso a Deus e isso é precioso demais.
Basta você curvar a tua cabeça sem precisar colocar esses panos de cinza e sacos de cinza, de panos de saco e cobrir a cabeça de cinza, como eles faziam antes, como sinal de arrependimento. Deus não está importando com os sinais, com aquilo que você está fazendo, mas aquilo que está motivando teu coração, a inteireza de sentimento com que te move a adorar o Senhor. Ele quer um coração contrito, quebrantado. Ele quer que você o ame de todo o coração. E isso é possível, porque Ele nos amou primeiro, né? Louvado seja Deus pela sua imensa graça e misericórdia para conosco todos os dias. Todos os dias. Deus é rico em misericórdia. Que a gente possa crescer nessa graça e no conhecimento da palavra dele, para que a gente possa andar na sua justiça e ele possa ser Deus na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe grandemente nesse dia, nessa segunda-feira. Que Deus abençoe a tua semana, que a gente possa crescer juntos nessa semana ainda mais e louvar a Deus por tudo aquilo que a gente é, naquilo que a gente é. Que Deus seja louvado nas nossas atitudes, que a nossa justiça vá diante de nós, como essa palavra disse, né? E que Deus seja a nossa retaguarda sempre. Beijo grande para você. Deixa eu marcar aqui, né, onde a gente parou. No 11. Amanhã, lembra aí. Nós vamos continuar lendo esse trecho de Isaías 58. Deus abençoe teu dia, Deus abençoe tua semana. E amanhã estaremos aqui de novo, né? 6h16, assim, para o Senhor permitir. Até!